Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa live de hoje. Mais uma live especial, muito importante, com um tema relevante. Relevante. Hoje a convidada que já esteve comigo há algum tempo atrás, falando sobre esse mesmo tema, professora Luciana Medeiros, advogada, entusiasta. Vocês vão ver como vai ser um desenrolar dessa fala. Vamos falar sobre a importância dessa temática. Eu também vou falar a respeito de como as organizações podem ajudar no enfrentamento dessa questão, no enfrentamento da violência contra a mulher. E por que esse assunto ele é importante, né? Eu trouxe aqui alguns dados só, que inclusive antecedem a questão do feminicídio, e basta a gente colocar no Google e procurar saber sobre esses números, né? Mas olha para isso, de acordo com o Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 84,5% dos brasileiros possuem algum tipo de preconceito contra as mulheres. Mais de um quarto da população mundial acha justificável homem bater na esposa. Metade das pessoas consideram os homens melhores líderes políticos. Dois em cada cinco pessoas, né? Homens, na verdade, duas em cada cinco pessoas consideram os homens melhores executivos. Então, a origem, na verdade, de tudo isso, para a gente chegar à questão da violência contra as mulheres. Então, vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Eu vou já chamar a professora Luciana para a gente já colocar e começar a roda dessa conversa. Deixa eu chamá-la aqui, professora Luciana Medeiros, nos ajude encaminhando essa live para outras mulheres. Acabei de mandar para você, professora Luciana, vamos encaminhar essa live, porque esse assunto é extremamente relevante. A gente vai falar sobre a importância das ações preventivas, tanto individuais, quanto também para as organizações. O que podemos fazer efetivamente? Olá! Prima, viu? Olá, tudo bem, meu amor? Como vai? Tudo ótimo, obrigado. Mais uma vez, juntas falando sobre esse tema. Muito feliz de encontrar você, minha prima, né? Diga-se de passagem. E também honrada com mais esse convite para a gente debater algo, né, Ana, que é preciso dar visibilidade, sim. Não é uma coisa, não é uma brincadeira, não é algo que não existe, não é algo que não está ao nosso redor, né? É algo que existe, sim, é algo que permeia as nossas relações, né? E é preciso sempre estar discutindo, a fim de que um dia a gente chegue a um momento, a um patamar que a gente não precise mais estar falando sobre esse tipo de situação, que é, infelizmente, a violência familiar, a violência doméstica, a violência contra a mulher por ser mulher. E aí a gente estava conversando justamente sobre uma música, e aí eu vou fazer uma pergunta para você. A alma das mulheres estão armadas e apontadas para a cara do sossego. Bom, quando a gente pensou, né, fazer essa live e com esse tema, buscando essa música, que inclusive eu trouxe aqui, né, a minha alma está armada e apontada para a cara do sossego, eu acho muito emblemático isso, Ana. Porque se você parar para analisar, os dados estão aí, a gente não está inventando nada. A maioria da violência contra a mulher acontece dentro da sua própria casa, no seu âmbito familiar, né? Imagine que você sai da casa dos seus pais, onde você foi tão bem criado, com tanto amor, com tanto carinho, né? Muitas vezes não é um ambiente também tão saudável, mas você sai do seu ambiente, do seu núcleo familiar de origem, para conviver com a outra pessoa e a partir daí você passa por esse tipo de situação. Então eu penso que nos últimos anos, com toda essa democratização dos meios, né, de debate, eu acredito que cada vez mais, lógico, como disse o poeta, a passos lentos, mas a gente está sim se armando num bom sentido
contra uma falsa sensação de paz que você vive dentro de sua casa. Porque muitas vezes, né, aparentemente você está ali, é um núcleo familiar onde está coabitando pessoas que aparentemente estão se respeitando, mas intimamente, infelizmente, é um núcleo onde a agressão, a violência, ela é presente de forma diuturna. Então, eu acredito sim, né, pelo que eu tenho visto, pelos números, pelos dados que a gente tem, que cada vez mais as pessoas nós mulheres estamos colocando as nossas posições, as nossas ideias. E só para falar sobre isso inicialmente, este ano nós tivemos uma pesquisa, o Senado Federal, ele fez uma pesquisa, né, agora no início no primeiro semestre de 2023, onde 4% das mulheres, em relação ao ano passado, houve um acréscimo de 4% de mulheres que imaginam sim que nós vivemos em um país ainda machista e ainda muito agressivo, né, contra as mulheres. Então, não são coisas da nossa cabeça, são dados reais que estão aí para quem quiser buscar, quem quiser procurar. Inclusive, hoje eu vim com minha blusa lilás para, no sentido de chamar a atenção desse agosto de lilás, que é preciso sim se falar, é preciso sim se discutir. Então, eu acredito sim que cada vez mais nossas almas estão se armando para sair do ciclo de abuso. Eu acredito que esteja existindo um movimento onde as mulheres estão segurando cada vez mais umas nas mãos das outras para que saia do ciclo de abuso, porque sair do ciclo de abuso é o que é mais difícil. Realmente é o mais difícil. Eu costumo dizer que não adianta o Estado buscar políticas públicas, porque nós temos políticas públicas, Ana. Nós temos delegacias especializadas, nós temos núcleos especializados, nós temos rondas especializadas da Polícia Militar. Porém, se o comportamento interno, se o comportamento social, se esses espaços de debates eles não existem para que a gente possa se conscientizar, prevenir, não vai adiantar muita coisa. Porque o Estado, Ana, ele não consegue, ele não vai nunca alcançar a realidade social. Porque nesse momento que nós estamos aqui, só nesses 5 minutos, no mínimo 2 mulheres já sofreram agressão neste país. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública nos mostra, não sou eu que estou dizendo, é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Está aqui, ó, eu trouxe para a gente discutir sobre isso. Ele nos diz, Ana, que a cada 10 minutos, uma mulher neste país, ou uma menina, é estuprada. Então, é algo que a gente precisa falar, é algo que a gente precisa realmente discutir. É isso. Essa é a minha opinião. Esse é o dado de qual fórum que você falou? 2022. Esse aqui é de 2022. Fórum... Ano passado. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E ele junta dados da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal, dos estados, do Tesouro Nacional. Enfim, são dados reais, não são inventados. São dados alarmantes. E quando eu vi esse dado que eu falei no início da live, né, que 25% da população mundial acha justificável bater em uma mulher, na sua esposa. Por exemplo, meu Deus, é a passos... lentos, como diz o poeta, lentos, a passos de formiga, né? Como disse o poeta Lulu Santos. Mas, Ana, eu quero também chamar a atenção, né, da questão, isso é histórico, né? Isso é uma coisa histórica. Agora, cuidado, eu, Luciana, penso que é preciso também modificar algumas palavras, algumas expressões. Por exemplo, cultura, a cultura
da violência doméstica. Gente, eu sempre falo em minhas aulas, cultura é algo, a meu ver, é algo positivo. Cultura é algo que uma forma de ser de um povo, né? É uma tradição que aquilo vai sendo passado. O que seria de nós? O que seria de nós se nós não soubéssemos de onde nós viemos, as culturas que nós trazemos, né? A gente está vendo, só fazendo um paralelo, a gente está vendo aí agora a questão da discussão das populações indígenas, dos povos indígenas, dos quilombolas. Então, são nossas raízes, é preciso respeitar. Então, voltando para a nossa questão aqui, que é a questão da violência contra a mulher. A gente precisa modificar algumas expressões. Isso é histórico? É. Mas não pode ser cultural. Gente, existe uma diferença gritante entre ser histórico e ser cultural. Não se justifica a agressão contra ser humano, independente se é mulher, se é homem, se é uma pessoa trans, como a pessoa se identifica, não interessa. Então, uma coisa é ser histórico. A gente tem realmente uma origem patriarcal, uma origem machista. Nós temos povos em outros continentes cuja a forma de ser do passado vem se repetindo. Mas isso não significa dizer que a gente não possa mudar. Porque histórico é uma coisa, cultural, ser cultural é outra. E a história, ela é dinâmica. Eu não tenho tanta chancela para falar sobre a história, mas o que eu sei, enquanto humana que sou, enquanto pertencente a uma sociedade, o que eu sei é que a história, ela é dinâmica. Os tempos se modificam. A tendência é melhorar. Nós buscamos melhora. Então, a gente precisa entender a diferença entre ser histórico e ser cultural. E só me adentrando um pouco mais, Ana, sobre o que é ser histórico e o que é ser cultural, eu vou fazer aqui, eu pesquisei aqui, uma linha do tempo histórica. E nós vamos perceber isso que eu estou falando, a chancela disso que eu estou falando. Veja, vou trazer aqui alguns anos. Olha, aqui no Brasil, a história, isso é histórico, isso não é cultura. Cultura é uma outra coisa. Em 1827, as meninas são liberadas para frequentar a escola. Em 1827. Até então, mulheres não poderiam frequentar a escola. Muito menos as universidades. E olhe, você que é médica, nós sabemos que ali no Pelourinho, no nosso querido Pelourinho, nós temos a faculdade baiana, a primeira faculdade de medicina do Brasil. Aquele prédio histórico maravilhoso, com aquelas esculturas maravilhosas dos grandes pensadores, das grandes personagens da história que iniciaram esse conhecimento humano em nosso país. Então, só em 1827, nós, meninas, fomos liberadas para frequentar a escola. Em 1832, a autora Nísia Floresta, ela lançou um livro, 1832, uma obra chamada Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens. E, logicamente, ela foi criticada, porque ela foi de encontro a tudo aquilo que existia naquela época. Tá? Esse livro é considerado o pioneiro do feminismo brasileiro. E eu não discuto mais essa questão, me desculpe, viu, Ana? Não discuto mais. É feminista, você é feminista. Pelo amor de Deus, gente, para com isso. Para com isso. A gente está discutindo direitos de mulheres. Quem critica é porque ainda não conseguiu entender a igualdade. E agora eu vou trazer um pouco para a minha área, a igualdade jurídica, que está esculpida, inclusive, na Constituição. Inciso 1º do artigo 5º da Constituição de 1988, que todo mundo fala a Constituição, mas ninguém nem leu. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E vou trazer outros institutos jurídicos daqui a pouco. 1832, 1879... Só em 879, nós adquirimos o direito de acesso à faculdade. Isso neste país. Em 1910, já no século XX,
século passado, 1910, há pouco mais de 100 anos, tivemos o primeiro partido político feminino no nosso país, que hoje praticamente já não existe mais. E também vou trazer outros institutos sobre isso. 1832, só em 1932. Veja, Ana, minha mãe, 1932, minha mãe era de 1940. Veja o que aconteceu em 1932, 8 anos antes. A nossa avó era de 1908, se eu não me engano, minha avó Idália. Nossa avó Idália. Mas vamos lá. Em 1932, nós mulheres conquistamos o direito ao voto neste país. 1932. Não tem nem 100 anos, Ana. O direito de escolher um representante. Lucas, seu fofo, tô com saudade. Lucas é um fofo, um amigo nosso, estudou com a gente, fez mestrado junto com a gente. Então, assim, Ana, só em 1932 que a gente conquista o direito a voto. Escolher um representante de uma sociedade inteira, como se a gente não fizesse parte da sociedade. Somos invisíveis. Né? 1932. Isso, Ana, é história. Isso não é cultura, isso é história. O que eu estou fazendo é uma linha histórica. 1962 é criado o Estatuto da Mulher Casada. Imagine o Estatuto da Mulher Casada. Sabe o que aconteceu nesse estatuto? Eu não sei se você sabe, mas eu vou lhe dizer. Talvez alguns vão ficar pasmos aqui. Só a partir de 1962, nós mulheres adquirimos o direito de trabalhar sem a autorização do marido. Porque nós precisávamos de autorização dos nossos maridos para trabalhar. É brincadeira. Vamos para frente, 1962. 1974, ó, já está bem pertinho, né? 74, já está perto. Já está perto. Você tem cartão de crédito? Tem? Pois só em 1974 as mulheres adquiriram o direito de ter cartão de crédito. Vamos para frente, 1974. Aí chega 1977. É criado o Estatuto da Mulher Divorciada. A lei do divórcio é aprovada. Porque, eu não sei se alguns aqui sabem, mas a mulher que era divorciada no passado era vista como alguém que estava a par, fora, sai da sociedade. Muitas mulheres daquela época, 1930, 40, 50, viviam com seus maridos. Não vou me separar por causa dos meus filhos. A desculpa era os filhos. E os filhos viviam ouvindo aquilo, cresciam com aquilo e reproduziam aquilo no futuro. E ainda, então, a gente ainda traz isso, viu? Ainda traz isso. 1979, estava tendo Copa do Mundo agora? De futebol feminino? Estava tendo? Está tendo, né? Acho que o Brasil foi até eliminado, enfim. 1979, as mulheres garantem o direito à prática do futebol. 1979. Existe uma manchete, né, em 1941 que dizia assim: pé de mulher não foi feito para se meter em chuteiras. 1979, tá bom, Ana Paula? Vamos para frente, eu já vou chegar. 1985 é criada a primeira DEAN em São Paulo, Delegacia da Mulher. Em 1985, já está bem perto, né? Aí, 88, o grande ano, que para mim é um ano significativo, enquanto brasileira, cidadã brasileira, que é a nossa Constituição Federal, que vai erguer, né, a categoria de direito fundamental, a igualdade entre homens e mulheres, no inciso 1º do nosso artigo 5º da nossa Constituição, né? 2002. Nós tínhamos um Código Civil, Ana. Nós tínhamos um Código Civil, que o nosso Código Civil atual é o Código de 2002. Nós tínhamos o Código de 1916. Você acredita que o Código Civil
até 2002, que regulava direito de família, casamento, sucessão. Era o Código de 1916. Em 2002, nós tivemos a publicação do novo Código Civil, Código de 2002. Você sabia que até 2002 era possível anular um casamento, Ana Paula, porque por conta da mulher não ser mais virgem? O homem tinha o direito de anular o casamento até 2002, na égide do Código Civil de 1916, porque a mulher não era virgem, porque ele descobriu que a mulher não era... Anular um casamento. Ana Paula, anular um casamento, anular algo, é porque anulação, a grosso modo, tá? No direito, anular algo é porque essa coisa é contrária à lei, viciou a lei. Anular, você só anula um ato administrativo porque o ato viciou a lei. Imagine você anular um casamento porque uma pessoa não é mais virgem. Enfim, vamos para frente. 2006, Lei Maria da Penha. Essa daí já está muito mais próxima de todos nós, né? As pessoas ouvem muito falar sobre a Lei Maria da Penha. 2015, nós temos agora a Lei do Feminicídio, que vai erguer a categoria de crime hediondo, o homicídio praticado contra a mulher pelo simples fato dela ser mulher, o que a gente chama de feminicídio, né? Então é aprovada a lei do feminicídio. 2018, a questão da importunação sexual, a gente já está agora próximo, e agora, em 2021, é criada a lei para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher, Lei 14.192 de 2021, que estabelece aí políticas, né, para combater a violência política contra a mulher. Violência política contra a mulher. E só para trazer mais um dado, está tramitando também no Congresso Nacional um projeto de lei, deixa eu ver onde eu anotei aqui o número do projeto, acho que é o projeto 116 de 2020, para combater a violência contra a mulher, a violência virtual, nos meios virtuais. Porque o meio virtual também hoje é uma realidade. Nós estamos aí enfrentando a questão das inteligências artificiais, estamos debatendo sobre isso, e a violência nos meios virtuais também é uma violência que pode ser, são atos que podem ser praticados contra a mulher. É isso. Meu Deus, vou corroborar aí o que minha mãe colocou aí. Uma verdadeira aula sobre os direitos da mulher. Parabéns, Luciana. Muito obrigada, minha tia. Minha tia Zerina é uma fofa, uma pessoa maravilhosa, uma inspiração para todos nós, na nossa família, e também para todos os alagoenses, né? Nós baianos, a Zerina é uma pessoa que escreve um legado, está escrevendo um legado que vai ficar aí para a posteridade, eu tenho certeza. Uma mulher inspiradora. Então, na verdade, voltando para nosso conteúdo, a gente não deve falar sobre a cultura de violência, mas sim sobre a história da violência contra as mulheres, né? E é uma história, pelo que você demonstra através de fatos concretos, é uma história do qual nós, o Willy também está aqui parabenizando. Liliane é uma fofa também, uma pessoa que também faz um trabalho em Alagoinhas, do movimento da energia feminina, ela traz esse trabalho da força feminina. Em setembro nós estaremos juntas em Alagoinhas, fazendo um movimento também sobre esse apoio que nós mulheres precisamos dar umas às outras. Que massa. Vamos visitar depois o Instagram, quem não conhece. Da Williane. Então é uma história de muita luta, de muita batalha, né? E que é um crescendo de conquistas. Isso. Que a gente vislumbra, né? Como você colocou, poxa, a gente está melhorando a cada passo, né? A cada década que a gente que você vem trazendo, né? E na verdade esse período vem encurtando. Né? Você veio trazendo, né? Pô, demorou tanto tempo, né? Foi 1800, depois, né? Mas a sociedade vem nesse movimento, né? De mudança a todo, né? Momento, as mudanças elas estão acontecendo e de alguma forma
A sociedade tem pressionado, nós estamos pressionando, e o Estado, dentro da sua velocidade, tem feito as discussões e também tem dado as respostas na medida do possível, né? E também assim, tem também o nosso papel, né, enquanto indivíduo, para ajudar de fato a fazer isso. E você trouxe uma coisa que me chamou bastante atenção logo no começo, que eu inclusive anotei aqui, que é em relação ao abuso, ao nosso comportamento em relação à tolerância a esse comportamento abusador, que no momento que a gente fica nesse comportamento, fica aceitando logo no começo, né? E vai justificando, isso vai acumulando, até que chega em um momento aí de explosão e de algo bem, né? Enfim, bem problemático e bem drástico. Como é a sua visão em relação a isso? Ana, veja só, eu vou trazer mais uma vez o paralelo entre o jurídico e aquilo que eu vejo no meu dia a dia. Realmente, o Estado ele tem proporcionado, sim, respostas, mas eu quero mais uma vez dizer que nenhuma lei, nenhuma política pública vai mudar as coisas de uma hora para outra. Mais uma vez eu reforço a necessidade e agradeço o seu convite, mais uma vez, para falar sobre isso, sobre a violência contra a mulher, porque é preciso falar. Sabe aquela história do beija-flor, que a floresta está pegando fogo e o beija-flor vai lá e coloca uma gotinha, é assim, não tem jeito. Ah, mas procura a DEAN, liga ao 180. Tem que fazer, tem que procurar a DEAN, tem que procurar o 180, tem que procurar os núcleos, é fato. Mas é preciso também discutir, é preciso também se colocar à disposição para a escuta do outro. Então, com relação às respostas do Estado, eu quero trazer mais um dado. O Código Civil, né? Nós temos um Código Civil de 2002, porque civil é um mundo, civil é maravilhoso. Eu amo o direito civil, mas enfim. Você sabe, Ana, até recentemente nós falávamos pátria e o poder, né? Que é o poder familiar, que hoje nós chamamos de poder familiar. Até pouco tempo também, no imposto de renda, o homem era o cabeça do casal. O homem, ele declarava a renda da esposa. É mole. Enfim, vamos para frente. Não, mas não é. É algo assim que você fica, gente, como é que... E a gente foi vivenciando isso. E, né, aos poucos a gente vai se apercebendo de que não é natural. Não é para ser assim. Não tem que ser assim. Mas vamos lá. Nós temos aqui no nosso Código Civil um capítulo, Ana, no direito de família, que a gente fala do poder familiar. E é muito interessante, isso só veio, veja bem, só em 2018, há 4 anos, 4, 5 anos, né? Porque considerando que nós estamos em 2023, mas a gente ainda não está no ano completo, vamos colocar 4, 5 anos. Apenas, Ana, em 2018, praticar contra alguém igualmente titulado do mesmo poder familiar, feminicídio, lesão corporal, violência doméstica, pode ocasionar a perda do poder familiar. Não sei se eu me fiz entender. Veja, se eu, Luciana, sou vítima de violência doméstica por parte do meu parceiro, ele pode perder o poder familiar dele em relação aos nossos filhos, em relação àqueles que estão ao nosso redor, por conta desta violência doméstica. Mas só em 2018. Aí você me pergunta, Lu, isso é suficiente? É claro que não, gente. É claro que não. É uma forma de coibir. Ana, a lei, ela é uma forma de coibir. É só isso. É uma forma de prevenir. É somente isso. Veja, praticar contra filho, filha ou outro descendente, feminicídio, lesão corporal de natureza grave, seguida de morte, violência doméstica, também é uma outra forma de se perder o poder familiar. Isso é direito civil. Então, Ana, o Estado, ele nos dá respostas. Pode ser a passos lentos, como nós já sabemos, mas ele nos dá respostas. E esses passos só existem
por conta desses espaços de debate, que é esse que nós estamos fazendo aqui hoje também. Então, o Estado ele nos dá a resposta sim, só que não são suficientes em virtude da demanda. Em virtude da demanda. A quantidade de população brasileira, o número é muito maior do que a quantidade de delegacias especializadas, do que o efetivo da Polícia Militar, do que o efetivo da Ronda da Lei Maria da Penha. Então, o Estado, ele vem, aos poucos, nos dando, sim. Ana, somente em 2022, salvo engano, deixa eu pegar aqui, 2022, mais uma vez, falando primeiro da parte jurídica, só em 2022 a nossa Constituição foi emendada. 2022, Ana, foi ano passado, não sei se você está se tocando do que eu estou falando. Somente em 2022 a Constituição foi emendada para colocar no título, no capítulo dos partidos políticos, que partidos políticos devem, é obrigação, aplicar no mínimo 5% dos recursos do fundo partidário. Todo mundo fala em recurso partidário, milhões e milhões, veja, do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Isso é resposta do Estado. Isso é empoderar. Ah, negócio de empoderamento, lá vem ela. É empoderar sim. Não se cale. Se tem alguém aqui, nesta live, que se cala quando alguém fala, lá vem você, vai lacrar com empoderamento. Não se cale. A vítima nunca é a culpada, Ana. Nunca. Seja de que tipo de violência for. E a violência doméstica é a pior delas. E sabe como começa? Quando aqueles que estão ao nosso redor, normalizam o que é banal. É quando você é diminuído, é quando você é execrado na frente das pessoas e todo mundo acha normal. É violência doméstica, sim. Porque a violência doméstica não é só de parceiro para parceira, não. É de irmão contra irmão, é de pai contra filho, de mãe contra filho. E geralmente, geralmente, a maioria dos dados sempre nos traz dados alarmantes, que é sempre contra a mulher. E ela começa assim, Ana, calando você. Por isso o tema da live. Não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida. Às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero sustentar para tentar ser feliz. Porque às vezes você tem até medo de falar, de buscar. Porque as pessoas vão dizer, isso aí é coisa de irmão, é briguinha de irmão. É coisa de marido e mulher. Não, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher. Tem que meter a colher. Porque às vezes a briga de marido e mulher vai acabar em uma morte. Então, sabe como é que começa, Ana? As pessoas começam a nos tornar invisíveis. Em que sentido? Começa a lhe diminuir. Você é maravilhosa, mas sempre tem um mais, você já percebeu? Mas você tem um sinal aqui no rosto. Luciana é maravilhosa, mas tem um sinal no rosto, né? Aquele sinal no rosto não combina muito com ela, não é? Então, a violência começa assim, lhe diminuindo aos poucos. São coisas pequenas, quando você vai ver, você já não sabe mais quem você é. Sabe quando começa a violência doméstica, Ana? Quando você começa a ter medo de estar dentro da sua própria casa. Porque a casa, como diz a Constituição, é asilo inviolável do indivíduo. Nela você tem que buscar a paz. É o seu refúgio. Mas quando você começa a andar em ovos, né? Tem esse ditado, né? Estou andando em ovos. Quando você começa a andar em ovos dentro da sua própria casa, está na hora de sair, está na hora de observar por fora, tentar sair daquele ciclo para entender o que está acontecendo e buscar ajuda. Não se cale. Eu falo sempre isso em minhas aulas. Não se cale. Porque a gente lida com muitas alunas, muitos alunos, e eu falo o tempo inteiro. Não se cale. E quando eu falo não se cale, não é só procurar uma delegacia especializada. Às vezes um núcleo na própria faculdade, às vezes o seu próprio professor pode te indicar alguma coisa, o seu vizinho, a sua vizinha. É assim que começa a violência, minha prima.
É você calando o outro, diminuindo o outro de forma muito sutil. De forma muito sutil. Ah, poxa, você não sabe falar? Ela nem sabe falar direito. Como eu não sei falar direito? Como isso? Não entendi. Então, a violência, ela começa assim. E sabe por que é difícil entender que você está passando por esse ciclo de abuso? Porque você, na maioria das vezes, está dentro da sua própria casa. Ana, eu vou trazer um outro dado só para você ter ideia. Só para você ter ideia. O 16º Anuário de Segurança Pública 2022 nos traz o seguinte dado. Nós, mulheres, sofremos por dia, a quantidade de mulheres que sofrem por dia violência física nesse país é de 632. Virinha, psicóloga, está aqui, acabou de entrar. É uma outra psicóloga, uma outra amiga querida, que também faz um trabalho belíssimo com as mulheres. A gente podia, inclusive, Virinha, depois a gente vai convidar você para tratar também sobre esse tema. Uma psicóloga, uma amiga de longas datas, pessoa maravilhosa e que também faz esse trabalho maravilhoso, né? Psicóloga.Virinha Malheiros. Quem estiver aqui na live, quiser seguir, é uma outra pessoa que você também pode contar. Sim, Ana, então voltando aqui, são 632 mulheres que sofrem agressão física por dia neste país. Só em 2021, Ana, foram 619.353 chamadas neste país inteiro. 619.353 chamadas pelo número 190 que tratou de violência doméstica neste país, Ana Paula. Na Bahia, né? Como canta a Ivete, na Bahia, iaiá, na Bahia, iaiá. Na Bahia, iaiá, foram 10.925 mulheres que sofreram lesões corporais no ano de 2021. Lesões corporais dentro das suas próprias casas. Então eu não posso chamar de cultura. Cultura para mim, que gosto, por exemplo, sou uma pessoa musical, gosto. Cultura para mim é um Dorival Caymmi da vida. Cultura para mim é uma outra coisa. Cultura para mim é completamente diferente. É um Jorge Amado, isso para mim é uma cultura, mas bater é cultura. A minha tia está falando, sem contar com as mulheres agredidas, sem coragem de denunciar e pedir ajuda. É subnotificação, minha tia. Esses dados são dados, digamos assim, são dados reais, mas a gente sabe que isso aqui é subnotificação. Virinha está aqui falando, é uma grande e triste estatística, e é por isso que a gente precisa falar. É por isso que a gente precisa dizer. Então, mais uma vez, temos também outros canais, o gov.br, tem a Central de Atendimento da Lei Maria da Penha, número 180, né? Nós temos centros, núcleos integrados, temos as DEANs, como a gente já falou, mas é preciso estar sempre discutindo e trazendo esses dados à tona para que a gente possa realmente conhecê-los. É isso. E para quem chegou agora, o que significa DEAS? São centros de assistência à mulher. São as delegacias, são os centros de assistência à mulher. As DEANs, delegacias especializadas da mulher. Né? Então você tem núcleos, você tem centros, você tem as faculdades, você tem os psicólogos, os núcleos, não é? Nas faculdades de psicologia, a Secretaria de Política das Mulheres também é um bom canal de ajuda, como a psicóloga Virinha acabou de nos falar, a doutora Virinha acabou de nos falar. É muito importante que isso que a gente está fazendo aqui, minha prima, é muito importante a gente está sempre debatendo. Deixa eu trazer só mais um dado aqui, Ana, de 2021, que está na agência do Senado. Aqui nós temos que 18% das mulheres que foram agredidas ainda convivem com os seus agressores. É brincadeira. Medo. O medo. Ana, quando a gente talvez... Já falei sobre a Ronda Maria da Penha também. Também já falamos. Ronda Maria da Penha, nós já falamos sobre as DEANs, sobre os núcleos especializados. Tudo isso, Virinha, a gente já veio falando aqui também.
Voltando aqui, Ana, eu ia falar sobre, poxa, me passei, a questão da violência. Sim, tudo isso, Ana, por conta do medo. A gente tem medo de falar, a gente tem medo. Eu vi recentemente uma reportagem sobre os narcisistas e não posso falar com propriedade. Nós temos aqui uma psicóloga, talvez Virinha possa falar com mais propriedade que eu, logicamente. Mas do pouco que eu li, do pouco que eu pesquisei, é assim, você passa por uma fase de love bomb, onde essa pessoa te coloca num patamar, no mais alto patamar de perfeição, de amor, de maravilha, de tudo, e aí começa aos poucos lhe calando, né? Por exemplo, vou falar do meu cachorro, que hoje, não sei se você sabe, no Direito Civil a gente tem um movimento para tratar da família multiespécie. Depois eu quero falar sobre isso. Família multiespécie são essas pessoas, já tem nos Estados Unidos e agora está chegando no Brasil, porque as coisas vão sendo disseminadas, né? Por exemplo, eu tenho Lion, vocês conhecem Lion, meu cachorro, Lila também, tem Nina, enfim. Não é que a gente trata, a gente sabe que eles não são humanos, nós sabemos disso, mas nós tratamos bem, somos tutores que tratamos bem esses animais. Mas por que eu estou falando sobre isso? Veja, imagine uma pessoa que começa a se relacionar comigo, ama Lion. O primeiro presente que me dá é um porta-retrato eu e Lion, porque sabe o quanto eu tenho amor. São 14 anos que Lion está comigo. E aí, do nada, começa a Lili. Oh, Lili! A Liliane é uma fofa também. Os meus olhos azuis, minha piscina. É uma pessoa maravilhosa. Li, um beijo, tô com saudade de você também. Vamos lá. Sim, aí me dá um porta-retrato, né? Comigo e com o Lion. E aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses se passam, e aí começa. Você dá mais atenção a esse cachorro do que a mim. Esse cachorro, não sei porquê, não estou gostando mais dele. Esse cachorro só faz latir, esse cachorro só faz chorar, esse cachorro toda hora... Aí eu falei, pô, não, realmente, ele só faz latir, ele só faz chorar. Por quê? Porque aquela pessoa lhe envolve tanto naquela redoma que você passa a entender que aquilo que você gosta já não é mais, não é o natural, não é o comum. Porque eu não chamo mais normal nem anormal. Eu não uso essas expressões. Para mim é natural, mas isso é para mim. Então, coisas que eram naturais para você já passam não mais a sê-las. Por quê? Porque a pessoa começa a tornar invisível essas coisas, começa a te anular. É assim que começa o ciclo de abuso, pelo menos do ponto de vista jurídico, o que eu vejo quando eu trabalho, o que eu faço nas delegacias e nos núcleos, o que eu vejo de relatos de mulheres é exatamente assim. Primeiro tem esse ciclo, né? O primeiro ciclo, a primeira etapa é quando existe esse apaixonamento, o encantamento, aí aos poucos começam, né? Não faça aí, não faça assim, faça assado, controle não, mas ele é porque ele é apaixonado, estou apaixonado. Cuidado, é um falso cuidado. Da sedução e do controle, depois que a pessoa está completamente sob, né? A mão do outro, aí começam essas pequenas agressões, a agressão psicológica, e a pessoa vai cedendo até que existem essas agressões mais intensas, e aí a pessoa acaba, meu Deus, era aquele amor todo, como é que a pessoa se transforma? E aí a vítima começa a justificar, né? Querer encontrar, não, sou eu a responsável, não, porque a pessoa bebeu demais, não, porque está irritado, até que chega num nível maior de profundidade, onde o controle está máximo, e aí pode acontecer, né, que aí é o último estágio da violência exatamente física, e a pessoa, precisa sair de casa, e aí aí o agressor vai e volta com flores. Isso. Me arrependi. Exatamente. E é esse, Alva Célia, minha prima, nossa prima também, aqui em São Francisco do Conde, uma mulher também empoderada, acabou de entrar, minha prima, beijo, né? Alva Célia, ela traz raízes do recôncavo baiano, quem está aqui, né, na nossa live, uma pessoa que também faz um trabalho maravilhoso ali em São Francisco do Conde, com mulheres,
tem o Lindo Amor, que traz essas raízes, né, das mulheres ali do nosso recôncavo baiano. A Alva Célia tem um terreiro de matriz africana, né, do candomblé, traz toda essa riqueza cultural, religiosa do recôncavo baiano. Minha prima, beijo, te amo. Voltando aqui, Ana, é assim sim que começa o ciclo e é isso que acontece. Infelizmente, a gente precisa estou reforçando a necessidade de debater, porque nós mulheres precisamos estar sempre unidas, ouvir, abrir a escuta, para que a gente possa entender que é uma situação que não é normal, não é amor, não é amor. As grades do condomínio são para trazer proteção, mas às vezes traz a dúvida se é você que está nessa prisão. Então ele começa, a violência, ela começa, a sedução, olha aqui o que Virinha acaba de falar, a sedução é o primeiro ponto que o agressor faz. Né? Ele começa a te colocar naquela redoma, ele começa a te proteger sob a falsa ilusão de que aquilo é amor, é cuidado. Amor e cuidado é liberdade. Liberdade de ser o que você é. Eu vou repetir, gostei dessa frase. Amor é liberdade de ser o que você é. Só isso. É simples. E trazendo mais uma vez para o ponto jurídico, quero trazer, Ana, você já ouviu falar, recentemente nós tivemos a modificação da lei de licitação no nosso país. Nós tínhamos uma lei, a lei 8666, e agora nós temos uma lei, a lei 14.133, que era, né, exatamente, que era para vigorar até agora, até ano passado, mas aí eles... até agora, esse ano, e aí eles prorrogaram, não é, a vigência da 8666. Porém, quero trazer um dado interessante. A nova lei de licitação, trazendo agora para o ponto jurídico, a nova lei de licitação nos traz, a nova que vai passar a vigia ano que vem, ela nos traz, quer dizer, a gente já pode escolher também, tá? A gente está no período de transição, mas a partir do ano que vem a outra já não vai mais valer. Espera-se, né? Se os nossos congressistas, mais uma vez, pelo lobby dos nossos governantes, né, não quiserem prorrogar de novo a 8666 lá, a antiga lei. Veja, Ana, no nosso artigo 25, parágrafo 9º da lei de licitação, ele diz assim: o edital de licitação poderá, na forma disposta em regulamento, exigir percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por mulheres vítimas de violência doméstica. Então não é só a DEAN, a Gede também entrou, Gede Jane, daqui a pouco eu falo sobre Gede, só para a gente não perder o foco aqui. Então não é só a DEAN, não é só reprimir, Ana. Não é só ter Ronda, Maria da Penha. O Estado faz mais, a gente aqui não ouve falar. Então, por exemplo, aqui é muito interessante, quer dizer, o edital pode exigir que um percentual mínimo de mão de obra responsável pela execução do objeto da licitação, da contratação, seja constituído por mulheres vítimas de violência doméstica e pessoas oriundas ou egressas do sistema prisional. Então, o Estado ele vai dando respostas. Mas a gente sabe que esses espaços de debate, eles são também fundamentais para que a gente construa, para que nós, mulheres, nós possamos construir uma rede de apoio e de segurança entre nós, para que a gente possa buscar ajuda. Gedjane Mirtes é uma fofa, é uma dançarina, uma mulher negra, uma dançarina, rainha do maior bloco de dança afro do mundo, o Malê de Ballet. Quem foi rainha nunca perde a majestade, diz, né? E Gede é uma dessas, uma mulher que faz um trabalho belíssimo ali em Pernambués, na cidade de Salvador, com meninas, mulheres negras, faz um trabalho maravilhoso de empoderamento feminino através da dança. Então são pessoas que estão aqui ao nosso redor e que vão fazendo essas ações que são fundamentais
para nós. Beijo, Gede, te amo. Então, vamos, já que a gente já tem aí quase 50 minutos, 52 minutos de live, para a gente ir finalizando, Vamos lá. para buscar ajuda. E eu vou também falar um pouquinho aqui como as empresas podem ajudar, que eu acho que também é um espaço muito importante, né? Sim, sim. A Virinha comentou aqui essas conexões e a sororidade é importante, verdade. Sim. Vamos retomar. Aonde as pessoas, as mulheres, podem buscar ajuda de forma bem didática, né? Quem está aqui nos ouvindo, depois pode compartilhar esse conteúdo, vai ficar salvo tanto no meu Instagram, quanto também no de Luciana. Aonde podemos buscar ajuda? Além do 180, que é muito divulgado, né? Além do 180 e do 190. O 180, ele é específico, né? A questão da violência doméstica, a violência contra a mulher, o 180. Mas o 190 é o primeiro passo. O primeiro passo que você tem, juridicamente falando, digamos assim. E o mais comum, beijo, Valvinha. O mais comum é realmente o 180, 190. Paralelo a isso, buscar a DEAN, a Delegacia Especializada de Apoio à Mulher. A DEAN, a Delegacia Especializada. Fora isso, nós temos também centros, né, de assistência social no município, a Secretaria de Assistência Social também é um mecanismo de apoio, porque esses outros organismos, eles podem indicar, eles podem colocar a pessoa, indicar a pessoa, levar a pessoa até onde ela, né, realmente precisa e pode ser ajudada. Então, Ana, 180, juridicamente falando, 180, 190, a delegacia da mulher. Na minha cidade não tem delegacia especializada da mulher. Vai na delegacia comum, vai na delegacia. Mas, Lu, aqui tem alguma coisa de alguém, deixa eu ver. Foi a Virinha. Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a nossa liberdade seja a nossa própria substância, já que viver Viver é ser livre, Simone de viver é ser Beauvoir. livre. Exatamente. Amar é ser livre. Obrigada. Amar é deixar o outro livre. Então vamos lá. Lu, na minha cidade não tem delegacia especializada. Vá na delegacia de polícia. Mas, Lu, o delegado me tratou mal. Procure a defensoria pública. Na minha cidade não tem defensoria pública. Procure, se você se sentir melhor, uma advogada mulher que você confia. Mas não tem advogado. Na minha cidade não tem advogado. Vá na Secretaria de Ação Social. Então, didaticamente, no meu modo de ver, juridicamente falando, são esses os passos. Primeiro, 180, 190, delegacia especializada, não tem delegacia especializada, a delegacia de polícia comum, que você vai. O delegado me tratou mal, eu fui, inclusive, assediada, etc. Pronto. Vai. As universidades públicas, eu vou falar de uma universidade da qual eu participo, a Universidade do Estado da Bahia. A Universidade do Estado da Bahia acabou de criar um canal específico de assédio, onde as pessoas podem ser ouvidas. Então, não tem 180, não tem 190, não tem delegacia especializada, não tem delegacia, não tem advogada. Vá a uma universidade, a Universidade do Estado da Bahia, por exemplo, ela está presente em 24 cidades baianas. Alagoinhas, Salvador, Camaçari, Xique, Vitória da Conquista, enfim, diversas cidades, Senhor do Bonfim. Esses são os passos, Ana. E, por gentileza, procure uma advogada ou um advogado da sua confiança, porque é o profissional habilitado a, juridicamente, te encaminhar para o local específico. Fora isso, também, digo, buscar um apoio psicológico nesses centros de referências que nós temos. O apoio psicológico é fundamental para que você saia do ciclo de abuso e entenda que você tem poder para viver sem o seu abusador. Perfeito. Eu queria aqui falar rapidamente sobre também
de que forma as empresas, né, podem ajudar a quebrar, né, ajudar a quebrar esse ciclo de violência, né? Então a gente, na verdade, separa em 3 estágios, né? De como a gente enxerga qualquer tipo de adoecimento no estágio primário, quando a gente promove, como a gente está fazendo aqui, né? Esse debate, através dos DDS, os diálogos, né? Diários de segurança, através de seminários, de palestras, de rodas de conversa, sejam rodas de conversa mista, ou com o público feminino, ou com o público masculino, treinamento, capacitação na área de recursos humanos, com as lideranças sobre o tema, e toda a parte de estruturação de canal de denúncia, que também algumas empresas têm feito bastante isso. Isso aí é a prevenção, a promoção, que é muito importante. O segundo é quando, na verdade, eu já tenho os casos, né? As mulheres, quando são vítimas de violência, elas podem não falar a respeito disso, mas elas também, às vezes, faltam bastante ao trabalho, pedem, né? Muitas vezes elas trocam. Você olha o currículo, poxa, mudou muito. Sinais. Oi? São São os sinais. sinais, mudam o comportamento, começam a ficar mais retraídas, às vezes está o maior calor, né? Aí vão com manga comprida, né? Escondidas, super maquiadas. São mudanças comportamentais. Então, o caso já está acontecendo. Às vezes, elas vão procurar a área de saúde, quando ela tem, vai procurar o RH. Então, o acolhimento de uma forma sem julgamento nenhum, claro, né? Essa pessoa precisa ser acolhida, direcionada. Acolhida, exato. Né? E ter esse direcionamento, como Luciana colocou, de forma muito didática e muito clara. E aí, o outro estágio é quando essa mulher já foi atendida, já foi acolhida, já está nesse processo, né, de trabalhar a sua dependência emocional, e já rompeu, né, já saiu de casa, e ela precisa da proteção do emprego. Não é o momento de se perder o trabalho, porque o trabalho é importante para essa nova etapa do ciclo da vida dela. E as empresas que possuem filiais, em muitas situações, às vezes a mulher, inclusive, precisa mudar, né, ou de filiar, ou trabalha em determinado bairro, precisa ir para outro. Então, dentro desse manejo, a empresa contribui para que, de fato, esse ciclo seja rompido, né? A empresa contribui efetivamente na proteção da mulher, né, como apoio efetivo dentro desse processo todo. Então, acho que eu gostaria de estar pontuando que, de repente, você está aqui nos assistindo, pode estar trabalhando, você pode trabalhar em uma organização e levar com muitas mulheres ou poucas, enfim, mas porque a gente não, né, produz material sobre isso, a gente está no Agosto Lilás, porque a gente não discute sobre isso, porque não convida a Luciana para falar sobre esse tema, né, na organização, enfim. Então, Ana, eu quero Luciana, pode falar. Eu quero também chamar a atenção sobre, eu que peço perdão, já que a gente já está terminando, eu também quero chamar a atenção sobre a violência contra as mulheres LGBTQIA+. No nosso país, uma travesti ou mulher trans é assassinada no país a cada 2 dias. É uma coisa que também a gente precisa, em um momento oportuno, falar sobre essa parcela da população que não é minoria. Nós não somos minorias, nenhuma mulher é minoria. Nós somos parte da sociedade e maioria, inclusive. Porque nós somos, estatisticamente falando, um número muito maior do que a população de homens, que se entendem como homens. Então, assim, é uma outra história que a gente também precisa falar, que é a violência de mulheres que são trans, mulheres e pessoas que se consideram travestis mulheres, digamos assim. Então, você faz, quando você estiver pronto a sua linha do tempo, a gente já marca, porque eu achei extremamente relevante isso. São pessoas que existem. Eu estava falando com meu irmão, por exemplo, sobre algumas instituições, né, Ana? Só aceitam homens, não é isso? Eu não vou falar nomes, mas tem instituições, organismos que só homens podem participar. Não existem esses organismos ainda? Ah, sim. Não existem. Sim, não existem. tem. Eu lhe pergunto, um homem trans pode participar de organismos como esse?
Olha que debate. Um homem trans pode participar de um organismo onde só homens podem participar? Eu fiz essa pergunta ao meu irmão recentemente para começar a pensar. São coisas que precisam ser debatidas, porque essas pessoas existem e elas têm nome. Elas têm nome. É isso. Isso. E o nosso ministro da cidadania, Sim. gente, me perdoem, é o ministro dos Direitos Humanos. Sim. Na posse dele, ele fez um discurso, Luciana, é isso mesmo. Que discurso, quem não ouviu, Tem por favor, coloque. Tem que ouvir. Assim, ó, é de arrepiar. É de arrepiar. O As discurso pessoas existem, Ana. E só para terminar, eu vou lhe dizer, a gente tem essa questão, e é uma discussão jurídica ainda, viu? As pessoas obtiveram esse direito de ter seus nomes sociais, a pessoa, na sua certidão de nascimento, no seu RG, mas isso ainda não é lei não, viu, Ana? Isso é entendimento do STF, viu? A gente precisa discutir sobre isso. Sim. Ou seja, não viu agora o Putin? O Putin, lá na União Soviética, ele acabou de decretar que pessoas trans, pessoas LGBTQI, elas não podem se assumir, nada. Enfim, agora essa semana. Aqui no Brasil pode acontecer o mesmo, porque isso é entendimento do STF. E tem tanta gente que agride tanto o STF. Eu não estou falando dos ministros, eu estou falando da instituição STF. Estou falando da instituição STF. Enfim, são discussões, Ana, são coisas que a gente precisa debater. E muito, não é pouco, não. A Lívia até colocou, olha, já é tema para a próxima live. Sim, Lívia, muito obrigada. Vamos fazer. Luciana vai fazer aí a linha do tempo, afinal de contas, nós não estamos falando de cultura, um dos grandes aprendizados da noite, para a gente não ficar reproduzindo o que está sendo publicado na mídia. A cultura do estupro, a cultura da violência contra a mulher, isso não é cultura. Isso é história. Isso é histórico. Isso tem que estar lá. A história ela é dinâmica. A cultura, a gente vai ali, cultuando aquilo que foi bom, que é positivo, que caracteriza uma sociedade. Isso a gente pode chamar de cultura. Cultura de coisa positiva. Você nunca ouviu falar de cultura de gente de estupro. Que cultura de estupro é essa, gente? Pelo amor de Deus, para com isso. É a história Virinha, saudade de estupro. E a Virinha foi na Itália também, viu? Ali da União Soviética. Mas aí, enfim, é isso. Vamos para frente. Bem, gente, muito obrigada por vocês terem estado conosco. Vai ficar gravada a live. E até em breve, que nós vamos voltar com o outro tema que foi proposto aqui pela Luciana. Parabéns pela live. Verdade, Lu, eu estou lendo aqui os comentários. Paz muito obrigada a você. Não é paz, é medo. Precisamos falar. Paz sem voz não é paz, é medo. Beijo. Obrigada, Ana. Tchau. Tchau, meu amor. Muito obrigada. Amém.